Na noite do dia 7 de junho de 1982, o voo 168 da empresa VASP, que operava com um Boeing 727-200 de prefixo PP-SRK, que tinha como destino final a cidade de Fortaleza, Ceará, estava fazendo o embarque de 50 passageiros. O clima no saguão do aeroporto era de muita animosidade, pois os passageiros desse voo, em sua imensa maioria, eram empresários e executivos do setor têxtil do Ceará que haviam acabado de participar da 27ª FENIT em São Paulo. Na avaliação dos mesmos, a feira havia sido um sucesso e por isso comemoravam o fato. Embarcaria também neste voo um dos donos das casas pernambucanas, Ernesto Lundgren. De última hora, os tripulantes recebem a informação de que teriam um novo passageiro. Era o poderoso empresário Edson Queiroz, dono de um império de empresas dos mais variados ramos que incluía emissoras de TV e rádios, universidade e distribuição de água e gás. O empresário viajaria pela companhia Varig apenas na manhã do dia seguinte, porém, por conta de um compromisso, solicitou a troca de sua passagem, conseguindo um embarque junto ao voo 168 da VASP. Embarcados todos, o voo recebe permissão para decolar e assim o faz partindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 22h53. O comandante da aeronave era o mineiro Fernando Antônio Vieira de Paiva, de 42 anos de idade e 21 anos de experiência. O copiloto era o gaúcho Carlos Roberto Duarte Barbosa, de apenas 28 anos, e o engenheiro de bordo era o cearense de Morada Nova José Erimar de Freitas, de 31 anos. A aeronave contava também com 6 comissários de bordo. Cerca de 40 minutos depois, o voo 168 pousou no aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de cumprir a única escala do voo. Ali, outros 67 passageiros embarcaram na aeronave. Já era madrugada do dia 8 de junho de 1982, quando o voo, enfim, decola rumo ao seu destino final, Fortaleza. O voo sobrevoou os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte até chegar ao Ceará. Chovia fino naquela madrugada e talvez por isso o comandante pediu para deixar o nível de cruzeiro a aproximadamente 253 km de Fortaleza, quando, pelas cartas de navegação utilizadas para a aproximação ao aeroporto Pinto Martins, deveria fazê-lo a apenas 159 km. Tanto o controle de tráfego quanto o seu auxiliar não questionaram o motivo de começar a descer tão longe. Ao estabilizar na altitude autorizada pelo tráfego, já dava para ver as luzes da capital cearense. Foi quando de repente o copiloto questiona se não havia uns montes na frente. Logo em seguida, 6 alarmes soaram na cabine, mas o piloto os ignorou. E às 2h53, o Boeing se chocou contra a Serra de Aratanha sem deixar sobreviventes. Vamos ouvir agora os últimos diálogos registrados na caixa preta do voo 168. Após o choque da aeronave na serra, moradores afirmaram ter ouvido uma forte explosão seguida de um ligeiro tremor de terra que acordou quase toda a população de Pacatuba. Várias pessoas saíram às ruas na chuva fina e, em clima de total pavor, olhavam para a Serra da Aratanha em chamas e não faziam ideia do que teria ocorrido. Alguns populares afirmam com forte convicção de que teriam avistado uma procissão de pessoas de branco, todas com uma vela branca acesa nas mãos, que descia do local do impacto e dirigiam-se até a igreja matriz da cidade de Pacatuba. A polícia e o corpo de bombeiros foram acionados e logo perceberam tratar-se de um avião de grande porte. Enquanto isso, no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, as famílias esperavam em clima festivo pelos passageiros do voo 168.
Às 3 horas da manhã, porém, a empresa VASP avisou que o Boeing 727 estava desaparecido, mas não deu maiores detalhes. Somente por volta das 4 horas começaram a ser ouvidas as primeiras versões que falavam em acidente com a aeronave e às 5h10 o destino do voo 168 foi confirmado para desespero dos que esperavam. Nesse momento, 4 médicos da Força Aérea Brasileira assumiram o ambulatório do aeroporto e começaram a atender amigos e parentes dos passageiros, enquanto pessoas que chegavam para embarcar em seus voos naquela manhã começavam a mudar de ideia, desistindo da viagem. O impacto com a serra deu-se a uma altura de aproximadamente 594 metros, em uma área de muita vegetação, causando a completa destruição do avião e dos corpos da maioria dos ocupantes do 727, chegando até mesmo a ocorrer uma espécie de fusão entre pedaços dos corpos, os tecidos das roupas e o metal da aeronave, segundo relatos de quem participou do resgate. Restos mortais e os fragmentos do 727 se espalharam por uma grande área e alguns estavam a mais de 500 metros do local do acidente. O fogo ainda permanecia aceso 12 horas após a tragédia. No local, além da presença dos bombeiros e policiais, também haviam muitos populares que subiam a serra no ímpeto de curiosidade e outros na intenção de furtar objetos dos falecidos. Os restos mortais eram içados por um helicóptero e transportados até o estádio municipal de Pacatuba. Nas arquibancadas, a população observava a operação num clima de total comoção. O trabalho de busca foi intenso e durou 3 dias. Apesar disso, populares ainda conseguiram encontrar mais 6 corpos após o fim dos trabalhos. Um túmulo de 14 metros de comprimento por 6,5 de largura foi aberto no cemitério Parque da Paz, localizado no bairro Castelão, em Fortaleza, e lá foram enterrados os restos mortais de 126 dos 137 mortos no acidente. No dia do funeral, realizado 4 dias após a tragédia, cerca de 20.000 pessoas compareceram à cerimônia, presidida pelo cardeal Dom Aloysio Loscheider, que celebrou ao lado de 19 padres uma missa na Catedral Metropolitana e leu uma mensagem do Papa João Paulo II enviada via telegrama. De acordo com o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a falha humana da tripulação foi a principal responsável pela queda do Boeing 727. No entanto, há boatos que relatam que o comandante Fernando estava com sérios problemas pessoais, o que foi confirmado por amigos e que por isso havia cometido suicídio. Outro fato importante é que o copiloto estava voltando para a escala de voo exatamente naquele dia, após cumprir suspensão por ter discutido com o comandante da empresa e tomado os controles de um Boeing 727, o que daria a entender que o mesmo não estaria em uma situação na qual, mesmo vendo um erro de navegação, queria evitar se indispor com o comandante da aeronave. O acidente com o voo 168 foi o maior da história brasileira até o ano de 2006, quando um Boeing 737 da Gol se chocou contra a asa esquerda de um avião privado perto de Peixoto Azevedo, no estado de Mato Grosso.